viremos para ele e faremos dele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, ainda estando convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou a dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-íeis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui. Vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, que no nome de Jesus o Senhor possa ministrar aos nossos corações. Que não seja eu a falar, mas que seja o seu Santo Espírito a capacitar, Pai, como um instrumento da sua vontade, para abençoar cada um daqueles irmãos que estão aqui. Que a sua palavra, Pai, possa ser uma palavra que crie dentro dos nossos corações uma raiz forte, uma raiz firme, para que diante das tribulações, diante dos sofrimentos, diante das crises, nós possamos sempre estar firmados na sua santa e poderosa palavra. No nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o capítulo 15 de João, que é o capítulo que sucede esse texto que nós acabamos de ler, é a ilustração do capítulo 14. Então, quando nós observamos o capítulo 14, o qual foi lido aqui, nós percebemos que em alguns momentos ele se torna bastante confuso, não é verdade? Os discípulos eles ficam perdidos. Como assim, Jesus? O que o Senhor está querendo nos dizer a partir disso? E era o costume de Jesus, a partir do momento que ele trouxesse um conceito, falasse alguma verdade, ele ilustrasse com alguma metáfora. Você pode perceber quantas metáforas ao longo de todo o ministério de Jesus ele disse. Logo depois dele explicar o conceito do capítulo 14 que nós acabamos de ler, ele então fala da videira e dos ramos. O texto que fala: aqueles que estarem ligados a mim, esses darão muito o quê? Fruto. E aqueles que não estiverem ligados, o que acontecerá com eles? Cortados, jogados à parte e queimados, dando uma ilustração daquilo que é o inferno. Então o capítulo 14, ele é referente ao capítulo 15. Eu não vou fazer a leitura do capítulo 15, algumas observações que o evangelista João usa aqui nesse texto. Mas o que eu quero trazer para os irmãos está fundamentado principalmente no versículo 6 deste capítulo. Respondeu-lhe Jesus: vamos lá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui. Não é muito difícil, não é verdade? Quero que os irmãos decorem esse versículo até o final da noite. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus se apresenta como sendo o caminho, Jesus se apresenta como sendo a verdade e Jesus se apresenta como sendo a vida. Antes de nós entrarmos na nuance desse texto, quero entender um pouquinho com os irmãos o contexto desse texto. O que está acontecendo aqui? João, em primeiro lugar, quando ele escreve o seu evangelho, você percebe que ele é diferente dos outros três, não é verdade? Na teologia nós chamamos Mateus, Marcos e Lucas de evangelhos sinóticos. Ou seja, evangelhos é uma vista, três vistas diferentes a partir dos mesmos acontecimentos. Por isso, sinóticos. João, ele começa diferente. Quando nós vamos observar, João não trata dos mesmos assuntos que Mateus, Lucas e Marcos tratam. E aí a gente percebe que João está com uma intenção diferente dos outros três evangelistas. Outra coisa que a gente precisa entender, que João, quando ele escreve o seu evangelho, inspirado pelo Espírito Santo, ele está escrevendo para um grupo de pessoas específico, que eram os gregos. Então, por isso, quando nós vamos lá no capítulo 1 de João, olha que interessante,
O texto diz assim, nos primeiros versículos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quando nós vamos estudar um pouquinho da cultura grega, nós percebemos que ao longo de toda a história grega, entre os filósofos mais conhecidos, aí você pode lembrar de Aristóteles, você pode lembrar de Sócrates, você pode lembrar de Platão, de tantos outros, Ovídio, Sêneca, homens que são fundamentais para a nossa filosofia clássica. Eles nunca chegaram a uma unanimidade da razão pela qual nós fazemos todas as coisas. E a razão como eles veem, no grego nós usamos o termo logos. Para todos os filósofos, o logos não era uma unanimidade. Eles não sabiam qual era a raiz motora da nossa existência. Ou seja, por que nós fazemos o que fazemos? Por que nós existimos? Por que nós nascemos nesse lugar? Eles não sabiam o que era o logos. E sabe como que João começa o evangelho dele? No princípio era o logos. E o logos estava com Deus. E o logos era Deus. Pense se você é um grego ouvindo isso. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio do logos. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava no logos. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra ela. Aí ele fala de João. E aí ele continua dizendo a respeito desse logos. O logos estava no mundo, versículo 10. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os que era seu, e os seus não receberam. Mas a todo quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Logos se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Olha que interessante. Tenta imaginar você um grego, cheio de uma cosmovisão grega. A pergunta que reinava sobre eles, o que era o Logos? E aqui João começa o evangelho dizendo, o Logos se fez carne. A razão de ser de todas as coisas se fez carne. Deixou de ser simplesmente um conceito teórico e passou a ser uma pessoa. E ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E aqui então ele começa a falar de quem? Jesus. Olha que interessante. Já tinham ouvido a respeito dessa questão do Logos e de Jesus no Evangelho de João? Eu ouvi isso uma vez na minha vida e isso me chamou tanta atenção, porque fez tanto sentido. E de fato é exatamente isso. João apresenta ao povo grego quem era esse Logos, quem era a razão de ser de todas as coisas. E aqui então João escreve para esse povo lições que são preciosas, não só para os gregos, mas para todos nós. Entrando um pouquinho agora no contexto do capítulo 14. Jesus está aqui junto com os seus discípulos. Interessante a gente notar que Judas já não estava mais aqui. Judas já havia saído para trair Jesus. Nós estamos aqui logo antes do momento em que Jesus foi entregue. Então tenta imaginar essa cena. Jesus sentado numa mesa, junto com seus discípulos, sem Judas, dando a sua última pregação. É o último momento de Jesus com os seus discípulos. É a despedida de Jesus. Jesus sabia o que iria acontecer com ele. Os discípulos de Jesus, não. Jesus sabia que ele seria entregue, morto, crucificado, ressuscitaria ao terceiro dia. Os discípulos de Jesus, não. Então, como será que estava o coração dos discípulos de Jesus? O versículo 14 começa dizendo o quê? Não se turbe o vosso coração. Os discípulos estavam ansiosos, com medo, angustiados. Como assim? Por que o nosso mestre está falando que vai morrer? Por que o nosso mestre está dizendo que será entregue? Por que o nosso mestre está dizendo que ele se levantará depois de 3 dias? Isso não gerou alegria, isso não gerou esperança, isso não gerou qualquer outra coisa senão medo, angústia, ansiedade. Se nós fôssemos trazer para os nossos dias pensamentos depressivos. Os discípulos não estavam em paz, os discípulos estavam com medo, inseguros. E aí como que Jesus começa então o seu sermão?
acalme o seu coração. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. E aqui então ele começa introduzindo esse sermão, acalmando os seus discípulos. E é muito interessante nós olharmos para os nossos dias. Qual é o sentimento que mais toma conta das pessoas em todo o mundo hoje? Alegria? Paz? Êxtase? Não. Mas o que? Qual é a doença do século? Depressão e ansiedade. Ou seja, será que quando Jesus está dizendo isso aqui, ele está dizendo somente naquele contexto? Não. Ele está dizendo antes de uma grande tribulação, de uma grande crise, de um grande momento de sofrimento. Ele está dizendo: acalmem o seu coração. Por quê? Credes em Deus, credes também em mim. O que ele está querendo dizer é: o controle de todas as coisas está nas minhas mãos. Nada foge do meu controle. Por isso, acalme o seu coração. E aqui eu quero trazer então, já aprofundar no versículo de número 6. Ele diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus, vamos lá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em primeiro lugar, então, Jesus responde a essa ansiedade dos seus discípulos, dizendo que Ele é o caminho. É interessante que quando nós observamos no livro de Atos, capítulo 9, versículo 2, sabe como eram inicialmente chamados os discípulos de Jesus? Os seguidores do caminho. Antes de eles serem chamados de cristãos, eles eram chamados de seguidores do caminho. Por quê? Porque Jesus, ele se apresenta aos seus discípulos como aquele que era o caminho, aquele que levaria os seus discípulos para onde? A entender quem eles eram perfeitamente e encontrarem neles forças para viver, para eles entenderem que existem opções as quais eles podem seguir caminhos diferentes. Não. Quando ele mostra o caminho, ele está dizendo: o caminho não se trata de um trecho onde você vai pegar, um trecho onde você vai caminhar. Eu sou o caminho. O caminho é uma pessoa. O caminho não é um local. O que nós precisamos entender? Quem gosta aqui de sítio? Eu gosto muito de sítio, muito. E é interessante que nos sítios que nós vamos, normalmente tem o quê? Tem as trilhas, os caminhos onde as pessoas passam, não é verdade? E normalmente essas trilhas, esses trechos que as pessoas percorrem, estão ali há muitos anos. E é sempre aquele mesmo trecho. E é até interessante que no caminho onde as pessoas passam, não tem tanto mato, não é verdade? Em volta levanta todo o mato, mas naquele caminho não tem nada. E para você chegar nos lugares, você pega aquele caminho. Se torna um norte para você orientar as pessoas. Então chega um visitante no sítio lá: ah, eu quero visitar a tia, não sei o quê. Ah, você pega aquele caminho ali, você vai dar lá na casa dela. E aquele caminho te leva exatamente aonde? Na casa que você desejava ir. É normal, isso é comum. Quando Jesus ele fala que ele é o caminho, ele não está se referindo a esse trecho, a esse caminho, mas ele está falando que o caminho para nós chegarmos até Deus não se trata de um caminho onde nós iremos percorrer. Por quê? Se fosse um caminho onde nós iríamos percorrer, isso implicaria o quê? As nossas boas obras, a nossa obediência, nós vivermos de tal maneira a agradar a Deus, faria com que nós sejamos salvos. Mas a salvação não vem de nós, ela é dom de Deus, ela é graça do nosso Senhor. Nós não somos salvos pelas nossas obras. O que Efésios diz? Não somos salvos pelas nossas obras, por quê? Para que ninguém se glorie. E de fato nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos, pelo caminho que nós trilhamos. Quando Jesus ele se levanta então e ele se mostra como sendo o caminho, ele está dizendo: a única maneira de vocês chegarem até Deus não é o caminho que vocês vão trilhar, mas é me seguindo. E aqui é muito interessante. Que caminho Jesus fez para que os seus discípulos o seguissem e chegassem até o Pai? Normalmente, quando eu leio esse capítulo com os meus adolescentes, eles falam assim: pastor, é fácil essa, porque eu pergunto para eles: que lugar é esse que Jesus está indo? Eles falam em uma só voz: Jesus está indo para o céu. Gente, o caminho aqui que Jesus está apontando para os seus discípulos não é o céu.
mas é um caminho que antecede a morte de Jesus. E que lugar é esse? A cruz. Quando Jesus se levanta dizendo que Ele é o caminho, Ele está dizendo que Ele vai nos preparar um lugar. E que lugar é esse? Não é o céu, é a cruz. Porque depois Ele fala que Ele voltaria e depois receberias para Ele mesmo. Aqui é o céu. Antes disso, é a cruz. Então, quando Ele chama os seus discípulos a entenderem o que é o caminho, Ele está dizendo: para que vocês me sigam, para que vocês cheguem até o Deus, é preciso que vocês passem por um lugar antes. E que lugar é esse? A cruz. O Evangelho de Jesus, queridos, não se trata a respeito de uma vida que você vai viver cheia de conforto, alegria, paz, mas se trata de uma vida de arrependimento. Quais são as primeiras palavras de Jesus quando Ele prega às multidões? Arrependam-se, o reino de Deus chegou. A palavra de Jesus é arrependimento. E o arrependimento aqui simbolizado pela cruz. Nós só nos tornamos seguidores do caminho quando nós passamos pela cruz. Não há como nós nos dizermos cristãos sem antes passarmos pela cruz. Não há como nós falarmos: eu acredito em Jesus, se você não se crucifica, se você não morre todos os dias para você mesmo, para as suas vontades, para os seus projetos, para os seus planos. Não há como nós conciliarmos a nossa vontade com a vontade de Deus. Qual foi a oração de Jesus no Getsemane? Logo após Ele ter dito essas palavras aos seus discípulos: Deus meu, que não se faça a minha vontade, mas a vontade de quem? Do Senhor. É exatamente isso. A nossa vontade, perto da vontade de Deus, não deve existir. Nós precisamos entender que a vontade que eu tenho para a minha vida é a vontade de Deus para a minha vida. E é por isso que Jesus então se levanta dizendo que Ele é o caminho. O caminho que nós devemos trilhar então é o caminho da cruz. Mas entendendo que esse caminho não se trata de algo que nós fazemos, mas algo que aponta para aquilo que Cristo fez por nós. E por isso então nós podemos nos achegar ao Pai. Em segundo lugar, o texto nos diz que Jesus é a verdade. Jesus, Ele é verdade porque Ele é a verdadeira revelação de Deus. Uma das marcas da pós-modernidade é o quê? Relativismo. Cada um tem a sua verdade. Cada um acredita naquilo que bem entende. Nós percebemos isso até dentro das igrejas, não é verdade? Esse é o Jesus que você acredita. Esse é o Jesus que eu acredito. Nós precisamos entender que a revelação do nosso Deus é a verdade. Se fosse qualquer verdade, o texto não estaria dizendo isso. Eu sou a verdade. Estaria dizendo: eu sou uma verdade. Eu sou qualquer verdade. Mas não, ele fala: eu sou a verdade. Quando nós nos lembramos do contexto grego que nós observamos aqui, nós observamos que existiam duas grandes filosofias predominantes naquela época na cultura grega, que eram os estoicos e os epicureus. Eles eram muito conhecidos, sabe pelo quê? Pelo fato deles sustentarem verdades que não eram verdades. Vou explicar isso para você. Eles tinham discussões muito acaloradas a respeito de alguns conceitos. Era como se fosse um exercício. E aquele que tivesse a melhor retórica, a melhor oratória e convencesse todas as pessoas que estavam nos ouvindo a respeito daquilo que ele disse, ele sairia como vencedor daquela discussão, não importando se o conceito que ele estivesse trazendo era verdade ou não. Ou seja, uma sociedade que era extremamente relativista, uma sociedade cheia de verdades. E aqui Jesus então se levanta dizendo que verdade não se trata também de um conceito teórico, não se trata de uma filosofia, mas a verdade se trata de uma pessoa. Ele é a verdade, Ele nos mostra Deus porque Ele é Deus. A verdade está em Deus, e como Jesus é Deus, Ele é a verdade, e conhecendo a verdade nós somos livres. Só a liberdade que Jesus nos concede nos faz ter novamente comunhão com Deus. Não há outra maneira, queridos, de nós sermos livres das amarras do pecado desse mundo,
sem entender que a única e suficiente verdade para as nossas vidas é o próprio Cristo. Por isso tenho grande dificuldade em pessoas se denominarem, por exemplo, a partir de visões ideológicas. Eu sou de direita de vocês. Eu sou esquerda. Cristão não levanta bandeiras senão a bandeira de Cristo. Por quê? Existem relações de direita que condizem com o Evangelho. Existem relações de esquerda que se alinham com o Evangelho. Mas ao mesmo tempo, existem coisas que eles defendem da direita que está totalmente deturpada à luz do Evangelho, da esquerda da mesma maneira. Por isso nós precisamos entender que o único que é suficiente para nos salvar e nos libertar de toda e qualquer ideologia e filosofia desse mundo é o próprio Cristo. Por isso então ele se levanta dizendo que ele é a verdade. Em um mundo de muitas e muitas e muitas verdades, somente ele é a verdade. Que nós possamos sempre nos lembrar disso, que aquilo que move as nossas vidas é a verdade em Jesus, e não qualquer outra filosofia, não qualquer outra doutrina, senão o próprio Cristo. Ele é a verdade. Para terminar, queridos, Jesus também se apresenta como sendo a minha verdade e a vida. Ele se apresenta como a vida. E é interessante nós observarmos também que vida é algo muito discutido nos nossos dias, na verdade. Pessoas tomam remédios porque não se sentem vivas. Pessoas, eu tenho desejo de me sentir vivo, então eu não preciso de adrenalina, eu preciso beber, eu preciso me expor às mais variadas experiências para que eu tenha vida. Quando Jesus ele se levanta e ele fala que ele é vida, nós percebemos também que ele está tirando de toda a humanidade todo e qualquer senso de existência. Muito comum nos nossos dias hoje nós vemos pregadores alcançando multidões dizendo o seguinte: você é o centro do coração de Jesus. Você, uma pregação humanista, você, o Evangelho é para você, a vida, o mundo é para você. Eu ouvi um teólogo esses dias dizendo que nós estamos numa curva da fé no Brasil. Por quê? Antigamente, na época dos nossos pais aqui, estamos a maioria entre jovens, o seu Persílio, que é aquele que está representando aqui os nossos pais, era muito comum pessoas irem até a igreja, sabe por quê? Porque elas queriam o quê? Dinheiro, prosperidade financeira. Era muito comum também pessoas procurarem a igreja porque elas queriam curas físicas. Então o que nós observamos nessas igrejas que cresceram muito, principalmente na década de 70 para frente? Prosperidade financeira e cura física. Então o que normalmente tem nesses cultos? Fogueira santa. Você quer receber 10 mil? Então você precisa hoje dar um dízimo de 1.000, senão você não vai receber. E aí igrejas sendo sustentadas a partir dessa filosofia. Nesses mesmos cultos nós observamos o quê? Chega uma pessoa, essa pessoa está numa cadeira de rodas, de repente ela levanta. E todo mundo, glórias a Deus. E essa pessoa vai no culto normalmente eles têm mais de um culto, ela vai no outro culto e ela levanta a cadeira de rodas de novo, é prata de novo. E as pessoas começam então a ir a essas igrejas, buscar nessas igrejas o quê? Cura física. Nos nossos dias, nós começamos a entrar nessa curva, porque nós jovens, nós não estamos tão preocupados com o dinheiro, nós estamos mais preocupados com a nossa prosperidade existencial. Você é importante, você tem valor, você é lindo aos olhos de Jesus. O Evangelho é para você, o seu coração de Jesus. Você. E os nossos louvores acabam refletindo muito mais aquilo que nós sentimos para Deus, ou o que Deus sente por nós, do que de fato aquilo que Deus é. Perceba as músicas que nós normalmente cantamos, ou as músicas que estão no sucesso assim, gospel. São músicas que não falam de Deus, falam muito mais de nós. E a outra característica, se a primeira é prosperidade existencial, a segunda é cura, mas não física, uma cura emocional.
Pessoas cheias de traumas, cheias de feridas, cheias de dificuldades por conta do início da sua vida. E aí as pregações se tornam pregações para fazer você chorar, para fazer com que você cure as suas emoções. Deixa eu te falar, não estou dizendo que isso é de todo ruim. Eu estou dizendo que o centro do Evangelho não é esse. Quando nós entendemos quem é Jesus e quando nós entendemos quem nós somos, de fato, nós ficamos cheios existencialmente e nossas emoções são curadas. Mas quando o foco da igreja deixa de ser a glória de Deus e passa a ser a prosperidade existencial, a cura emocional, nós percebemos que tem um desvio de finalidade. E isso faz com que cristãos passem a viver o Evangelho de uma maneira muito mais diferente do que os primeiros cristãos viviam. Então, quando Jesus fala que Ele é a vida, Ele está dizendo que toda e qualquer filosofia humana não é suficiente para gerar vida em seus discípulos. Não é uma pregação cheia de cura emocional, prosperidade existencial, que vai fazer com que você sinta-se cheio de vida. No capítulo subsequente, João 15, Jesus ele fala que aquele que está em mim, esse dará muitos frutos. Por que dará muitos frutos? Porque quando nós estamos conectados na videira, na vide, o que sai de nós é vida. Qual é então a resposta para as dúvidas dos nossos dias em relação a isso? Que Jesus é o único que pode nos dar vida. Somente Jesus, nada mais, nenhum discurso, nenhuma outra tipo de filosofia, senão o nosso Senhor é aquele que pode nos dar vida. O que é interessante é nós percebermos que aqui em João capítulo 14, Jesus ensinando aos seus discípulos ao redor da mesa, os discípulos de Jesus tinham vivido com Jesus pelo menos 3 anos. E ajudem, o que aqueles discípulos viram Jesus fazendo? Eles viram Jesus fazendo milagres, curando paralíticos, viram Jesus multiplicando pães e peixes, viram Jesus acalmando a tempestade com a sua voz, eles viram Jesus expulsando o demônio de pessoas, eles viram Jesus contendo uma hemorragia na mulher hemorrágica, eles viram Jesus ressuscitando mortos, Lázaro, filho de Jairo, eles viram tudo isso, na verdade. Eles estavam presentes com Jesus. Desses milagres todos que eu falei, Jesus, nenhum deles estava sozinho. Sempre Jesus estava acompanhado de discípulos ou da multidão, sempre pessoas vendo aquilo que Jesus fazia. Mas perceba o que Jesus fala para Felipe no versículo 9. Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Mesmo aqueles discípulos, depois de passarem tanto tempo com Jesus, ouvindo de todos os sermões de Jesus e sendo presentes nos milagres de Jesus, eles não conheciam a Jesus. E aí eu te pergunto, será que nós conhecemos a Jesus? Será que nós não estamos atrás de Jesus a partir apenas daquilo que Ele pode nos oferecer? Quando Jesus aqui no versículo 14, Ele está dizendo que Ele em si se basta para todos aqueles que o seguem. Não há nada na criação que possa nos mostrar um caminho. Não há nada na criação que possa nos mostrar uma verdade. Não há nada na criação que nos possa nos dar vida. O único que pode nos dar tudo aquilo que nós precisamos é o próprio Cristo. E quando nós entendemos isso, nós precisamos entender que nós somos chamados a conhecê-lo. Cristãos não são pessoas que vivem atrás de Jesus a partir daquilo que Jesus pode nos oferecer. Cristãos não são pessoas que estão atrás de Jesus buscando experiências, buscando milagres. Muito comum nos nossos dias pessoas me perguntarem, pastor, por que antigamente nós víamos, as pessoas viam grandes milagres, ou nas escrituras, um mar se abrir, fogo cair do céu. Por que nos nossos dias nós não vemos isso? Querido, o maior milagre que aconteceu ao longo de toda a história é pessoas totalmente depravadas, totalmente mortas, entregues a seus delitos e pecados, olharem para os céus, reconhecerem que são pecadores e
entenderem que carecem da graça de Jesus. Ou seja, o maior milagre do mundo é o fato de nós estarmos aqui juntos, adorando e bendizendo ao nosso Deus. Então, que nós possamos sempre nos lembrar que Jesus é o caminho que nos leva a uma vida abundante. Jesus é a verdade que nos liberta de toda a filosofia, de toda a doutrina da criação. E Jesus é a vida que não nos deixa temer a morte. Que no nome de Jesus essa palavra possa encontrar raiz nos nossos corações e assim nós sermos sempre firmados na sua palavra. Feche seus olhos, eu quero orar contigo. Santo e maravilhoso Deus, quero te agradecer pela sua palavra. Obrigado, Pai, porque ela é viva para nos transformar em alguém mais parecidos com o Senhor. Que no nome de Jesus, tudo quanto foi pregado aqui, ó Pai, possa não simplesmente ficar na área teórica das nossas vidas, mas que nós possamos colocar em prática, não temendo a morte e entendendo que no Senhor nós temos vida. Te agradecemos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Esposa aqui presente conosco, nós estamos muito felizes, agradecemos que aqui estão e estão convidados, claro, a virem sempre mais vezes para que possamos prestigiar sempre da palavra que vocês trazem, da companhia dos irmãos. E graças a Deus nós aqui estamos. Ele realmente, e gostei muito disso, acredito que isso eu vou levar, na verdade, isso por muito tempo, de que o maior milagre, perdido como eu, como nós, olharmos para cima, estarmos aqui presentes, saber que Cristo assim morreu por nós. Amém, glória a Deus. Espero que assim nós possamos levar isso realmente a sério e transbordar isso a todos aqueles que estão ao nosso redor, para que Cristo realmente brilhe em nossas vidas. Então eu queria agradecer a presença de todo mundo nesta noite. Sabe que vocês são muito especiais. Amém, glória a Deus Deus. tem sustentado a vida de cada um de vocês e nos tem trazido aqui para ouvir a sua palavra. No próximo domingo, nós mais uma vez, se assim Deus permitir, aqui estaremos. Queria só relembrar que nós estamos tendo a nossa reunião de oração todas as quintas-feiras, às 20h30. Ela ainda está acontecendo virtualmente, então se você quer participar um membro da nossa congregação, que será uma bênção você poder compartilhar os seus pedidos, orar junto com os irmãos, como tem sido todas as quintas-feiras. Nos cultos também, nós voltamos às atividades, então nossos cultos presenciais aqui todos os domingos a partir das 17 horas. Estão todos convidados, mais uma vez, para se fazer aqui presente. As nossas redes sociais, eu preciso sempre lembrar, Nosso Instagram, sigam-nos no Instagram, sigam-nos no Facebook. As nossas pregações, todas as nossas atividades estão sendo compartilhadas no YouTube. Então, se você não pôde ver agora, participar ao vivo, vai estar disponível para que você ouça novamente essa mensagem maravilhosa, a qual nós tivemos a oportunidade de ouvir aqui. E eu tenho mais uma última coisa, que é uma consulta, Judy? Você quer comentar? Você quer que eu fale? O nosso sido todo domingo às 10h45, 10h45 e 10h50, também de maneira virtual. E nos últimos 2 domingos nós tivemos um pequeno problema, que acabaram, inclusive, as salas, lá na nossa igreja matriz, e nós acabamos participando virtualmente do Palavra, inclusive, que também é uma bênção para as nossas vidas, mas o nosso objetivo é que nós tenhamos a nossa escola dominical. Pensando nisso, a nossa proposta, e a ideia é que os irmãos pensem e a gente discuta isso, é voltarmos também às nossas atividades aqui na igreja, a nossa escola dominical presencialmente. Tão importante quanto o culto é nós estudarmos cada vez mais a palavra do Senhor, porque Ele assim ele se comunica conosco através da tua palavra, então é extremamente importante. Então, eu não sei o que vamos fazer, Jordi, para pegar a opinião de todo mundo, mas a nossa ideia é voltarmos com a escola dominical aqui, seria à tarde, não sei se teria algum período de manhã, como que nós faríamos. Como estávamos fazendo à tarde, não tem problema assim, voltando para ver se nós podemos estar aqui às 4. Então, a ideia é que nós façamos dessa maneira. Às 4 horas nós teríamos a nossa escola dominical, e às 5 horas, às 16 horas, das 16 às 17,
escola bíblica dominical, das 17 às 18, o nosso culto noturno. Então, fica aí essa semana para que a gente possa discutir, pensar, porque tem a questão dos ensaios também, eu não sei como ficaria, se ficaria no sábado, ficaria um pouco mais cedo. Então, pensem a respeito e a gente discute isso durante a semana. Ok? Algum aviso mais? Não? Se não, meu desejo é que todos tenham uma ótima semana, que o Senhor possa dirigir mais uma vez e que no próximo domingo estaremos aqui mais uma vez presente, louvando e cultuando ao seu santo nome. Senhor Persílio? A bênção, pastor, por favor. Recebam a bênção que pode ser de fé. Santo maravilhoso Deus, muito obrigado, Pai, por essa tarde, noite. Que no nome de Jesus nós possamos sempre estarmos cheios da Sua santa presença. Abençoa, Pai, cada família aqui representada. Que no nome de Jesus a Sua paz, a Sua alegria, Pai, a Sua provisão esteja sobre cada um deles. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, Pai,